Pai querido, aqui já te buscamos algumas vezes. Nós viemos aqui para te buscar, para estar na tua presença, porque confiamos no poder dessa tua presença. Pedimos sua presença agindo em nós, por meio de nós. Pedimos, Senhor, a tua bênção a todos aqui. Que filhos teus, nessa condição, se empenham, Senhor, em impactar corações, gerando novas vontades, novos comportamentos, novas perspectivas. Somos falhos, somos muitas vezes incoerentes, somos muitas e em muitas coisas incapazes, mas já acreditamos e nos solidificamos nessa crença de que não se trata de nós. E é por tua causa e pela intercessão de Jesus e a disposição do teu Santo Espírito, Senhor, que ousamos pedir poder. E poder agora também para que no folhear, no ouvir, no falar da tua palavra, a tua glória se exalte, em nome de Jesus. Amém. Quero ler com você o que Paulo escreveu na segunda carta que ele escreveu para a igreja em Corinto. Segunda carta de Coríntios, vou me concentrar um pouco mais no capítulo 4, dos versos 1 ao 18, que compreende o capítulo inteiro. 2 Coríntios, capítulo 4, vou começar do 1, mas vou ler o texto inteiro com você. Se achou, fala aí, achei. Enquanto você folheia, os que não acharam, eu digo que na sua Bíblia está aí a segunda carta, mas tanto na cabeça de Paulo como dos membros da igreja de Corinto foram mais. Uma é citada fortemente, uma carta que foi recebida. Uma se perdeu e se concluiu que essa carta a gente não tem acesso nenhum ao conteúdo dela. Para mim é segunda, para você é segunda, na sua Bíblia é segunda, para eles é a quarta. Uma delas, na inspiração, na construção do cânon, o Espírito Santo levou nessa construção do cânon bíblico de que era específica para a igreja de Corinto e não para nós, embora a realidade seja dialogada entre elas. A gente vê aqui muitos aspectos da segunda carta de Paulo, essa que a gente lê, a celebração por parte do apóstolo de que as primeiras foram bem-sucedidas. Tinha muito problema, mas muito problema para resolver na primeira carta. E eles começam a desaparecer e ver que Paulo não fala desses problemas, muito pelo contrário, ele celebra a reação da membresia dessa igreja à admoestação, às advertências. Conta uma historinha que um homem dirigindo seu carro numa velocidade além do permitido, estava diante de um semáforo, sinal vermelho, olhou para o sinal vermelho e passou o sinal vermelho. Assim que ele cruzou e passou o sinal vermelho, ele escutou um som e viu no retrovisor luzes vermelhas e brancas e azuis inconfundíveis, e o som era de uma sirene. Não, minha sirene ficou meia boca, vou fazer uma sirene melhor. E aí ele viu a sirene e, obviamente, ele encostou. O policial desceu, olhou para ele olhou para o policial e falou: "Você viu o tamanho do sinal vermelho?" Ele falou: "Vi, claro que eu vi, era bem grande." "Você viu o sinal vermelho?" "Vi, eu vi." "Por que você passou?" "Seu guarda, eu vi o sinal vermelho, o que eu não vi foi você." Há uma pergunta aí, duas, né? A primeira fala sobre os nossos motivos. Motivo para seguir, motivo para parar. É mais do que o medo de uma colisão. É o medo de não ser pego, talvez. Há motivos que devem ser questionados o tempo todo. E quando você olha para os diálogos de Jesus para conosco, quando os motivos são dúbios, quando os motivos são débeis, quando os motivos são confusos, Cristo vai direto no motivo, desmontando muitas vezes alguns diálogos pré-concebidos. "Mestre, que farei para herdar a vida eterna?" Ele bate no meio do motivo. No meio do motivo. "Senhor, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus." Jesus olha para o motivo e bate no motivo. Sempre, sempre.
E aqueles que, inspirados por Deus, falaram em nome de Jesus, nenhum momento, amigo, em nenhum momento titubearam em falar dos motivos. Nenhum motivo, nenhum momento. A pergunta e a outra que fica aí é: o que nós, nesse mundo confuso, não estamos vendo? O que? Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Está me acompanhando? Verso 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Uma pausa para uma explicação muito importante a respeito disso. Nossa mente às vezes vira no automático, e quando a gente para e olha, pelo contrário, rejeitando as coisas que por vergonhosas se ocultam, a gente pensou em um monte de imoralidade, certo? Mas Paulo não está falando de imoralidade aqui. Vamos voltar um pouquinho lá para Corinto. Viaja para o primeiro século. O primeiro século você vai encontrar um mundo não cristão. E para a gente não é um exercício natural, porque nós nascemos em um mundo cristão. E mesmo que esse mundo não seja sempre evangélico, não seja sempre bíblico, há uma cultura cristã construída por quase 2 milênios. E desses 2 milênios, no mínimo, 1260 anos foi de um Deus, embora deturpado, mas oficial. Deus foi oficial por mais de 1 milênio. Isso gera na construção desse nosso mundo ocidental uma porção de visões de Deus viradas no automático, porque Ele é oficial. E muitas coisas a igreja verdadeira nunca precisou fazer, não se preocupou, porque era automático, e depois a gente começou a se preocupar, porque Deus, visto no automático, sempre é uma questão de alerta. Mas neste primeiro século, por favor, vai ligando, há um monte de deuses romanos, que se relacionam com os mesmos nomes, e muitas vezes são os mesmos da Grécia, mas quando se sai desse mundo, você tem uma concepção de Deus das várias facções do judaísmo, concepções de Deus do mundo greco-romano, concepções de Deus nesse mundo complexo que vai da Espanha, de Portugal até a Índia. E é com este mundo que o cristianismo se relaciona. Então, quando Paulo vai numa direção e Pedro vai em outra, não necessariamente eles vão lidar com as mesmas perspectivas, que nós estamos vivendo em um mundo multicultural, com muitas formas de pensar, com uma língua que conecta os continentes, uma moeda que conecta os continentes, mas uma religiosidade plural, confusa, desordenada, e é cada um por si. Quando a gente fala de uma religiosidade plural, nós estamos falando de uma moral plural também, porque a nossa relação de moral tem a ver com a nossa relação de fé. Você está me entendendo? Sim ou não? O que o seu Deus fala a respeito do seu casamento é a maneira como você organiza. Mas há outros deuses que falam outras coisas. O que o seu Deus fala a respeito do seu dinheiro é a maneira como você se organiza. Mas há outros deuses que falam outras coisas. E é nesse mundo que Paulo chegou. Plantar uma igreja em Corinto é de uma tremenda ousadia. Tem que ser muito ousado. Se você olhar para a primeira carta, no capítulo 6, ele fala assim, olha: ou acaso não sabeis que avarentos, idólatras, impuros, e vai fazer uma construção de uma lista horrível, e depois termina: outrora éreis alguns de vós. Portanto, você chega lá na igreja, você vai ver muita coisa. Ex-ladrão, ex-efeminado, ex-sodomita, ex-impuro, ex-avarento, ex-tudo. E está tudo na igreja. Portanto, você está imaginando o que acontece com essa igreja quando a guarda baixa? Quando a fé acaba, o ex volta. É essa igreja aí. Mas tem mais uma questão aqui. Neste mundo complexo, cheio de ideias, há uma tentação frequente, e a tentação é facilitar o evangelho, porque é muito difícil de ser aceito. E enquanto Paulo se levanta para pregar o evangelho de Cristo, se levantaram outros que olharam para esse mundo onde é muito difícil pregar o evangelho, pela quantidade de ideias que circulam de um lugar para outro,
e começaram a pintar o evangelho de rosa, de azul, de luzinhas, e começaram a fazer uma porção de coisas, e fizeram muito sucesso. Aliás, a gente não precisa ir 2000 anos na história para tentar pensar que sempre haverá uma tentação de dar uma facilitada no evangelho. Estou viajando? Sim ou não? Você está entendendo o que eu estou dizendo? A gente bate o olho e fala, será mesmo? Eu faço essa pergunta para mim todos os dias. Hoje eu estou falando com você, bonitinho, de terno e gravata, que fala a mesma língua que eu, que nasceu no mesmo país cristão que eu. E esse país aqui, quando eu volto 500 anos atrás, eu vejo uma caravela chegando, tem uma cruz no meio da vela. Então já começou bem mais fácil. Mas se eu tiver alguns instantes só, alguns minutos, algumas horas, alguns dias, para falar para uma pessoa que não faz ideia de quem é Jesus, de que nunca viu a Bíblia, pensando na urgência do Evangelho, e eu tiver que sacudir bastante o Evangelho, o que eu vou falar? Pergunto para você mesmo, se você tiver que sair daqui do seu local e tiver que falar desse Evangelho bíblico que você conhece, nesses 2 bilhões de pessoas que não fazem ideia do que você sabe, nós vamos ter que falar tudo isso? Essa é a pergunta. E essa pergunta não é de hoje, daquela época também era. Será mesmo que para converter tanta gente nesse mundo tão complexo que nós estamos vivendo hoje, eu tenho que falar todas essas doutrinas? Então a pergunta que Paulo responde, mas ele já viu respondida nos outros, olha, eu vou dizer uma coisa para você, ele fala, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Sabe o que ele está falando? Das máscaras e da maneira obscura e imprópria de falar do Evangelho, que ele está dizendo. Ele fala, eu tenho vergonha da maneira como essas pessoas estão falando de Jesus. E olha como ele disse, não andando com astúcia. Eu não quero enganar você quando eu falo de Bíblia. Eu não estou querendo enganar você quando eu for falar de Jesus. Eu não estou diminuindo o tamanho da letra. Eu não estou te colocando um contrato que você não sabe que está assinando. Não adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, com a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, verso 6, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Que resposta tremenda Paulo dá. Então atente para o que eu vou te dizer. Paulo define algumas coisas que você precisa ter em mente na superfície dos seus pensamentos, emergencialmente, hoje. E a primeira é, não, nunca, em hipótese alguma, ignore que você está em um conflito. E isso está em todos os aspectos da vida. Tem coisas que em paz se pode fazer, mas será uma loucura fazer em um momento de guerra. Tem coisas, muitas coisas, que nos momentos tranquilos você pode perfeitamente fazer, mas que quando a bala passa perto, quando a espada passa perto, você não pode fazer. Não tem nada errado em dormir, mas tem muito erro em dormir numa trincheira. Muito erro. Ele diz uma coisa e personaliza uma coisa. Ele diz assim, nos quais, o verso 4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ele fala que a cegueira espiritual não é resultado apenas da confluência de muitas coisas sociais, culturais, antropológicas, psicológicas. Não, existe uma pessoa trabalhando em prol de uma cegueira. Portanto, todas as vezes que você abre a boca para falar com alguém, ou abre a boca para falar com Cristo a respeito de alguém, você já entrou em uma batalha.
Quando você para diante de uma criança com 6 anos de idade, 7 anos de idade, 10 anos de idade, a idade pode ser medida assim, por meses, por semestre, por anos, mas ele carrega naquele coração, naquela mente, no mínimo 6.000 anos de pecado, que se acumula e chega diante de nós. Mas há um agente, o Deus desse século, que organiza as coisas para que as pessoas não compreendam Cristo. Não ignore que você está no grande conflito, sujeito a Ele e agindo contra Ele, em tudo. Às vezes eu escuto umas perguntas, você escuta também: pastor, eu posso fazer outra coisa? Dá uma canseira esse negócio. Mas eu respondo ainda, tá bom? Posso ir no cinema? Ai, claro que não. Como que um negócio que você vai comprar uma pipoca que custa 30 conto pode ser de Jesus? Mas você tinha que perguntar outra coisa: posso ir para Bagdá? Posso ir para Kosovo? Posso ir para Janela da Correnta? Pode, claro que pode, filho, porque o Evangelho não consiste nas coisas que você pode ou não pode fazer, mas nas coisas que necessariamente Deus mandou você fazer. E nós estamos muito preocupados com as coisas que não podemos fazer, mas deveríamos estar muito mais com as coisas que a gente tem que fazer. Você vai ter a eternidade para passear, para ler, para estudar, para brincar, para fazer um monte de coisa, mas pregar o Evangelho só tem agora. Então vai, mas não ignore uma coisa quando você pensa em brincar, passear, se divertir, assistir, maratonar. Há um agente trabalhando intensamente, que é muito mais esperto que você. Muito. E ele fez uma coisa: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. Mas estas pessoas aceitaram, entenderam que Jesus morreu por elas. Paulo não está falando de alguém que você olha para ele e diz assim: Jesus morreu por você, ele fala: não quero. Ele não é desse tipo de gente que ele está falando. Ele está falando de pessoas que você fala assim: Jesus de Nazaré, ele fala sim, um mestre fantástico. Essas pessoas entenderam e aceitaram e têm o desejo de ir para o céu. Elas almejam um mundo melhor, e mesmo que não descrevam o mundo melhor como você descreve, elas desejam ter um Salvador. Todo ser humano quer ter um Salvador para alguma coisa. O que diferencia todos os seres humanos é do que eles têm que ser salvos. E quando Paulo fala da essência do Evangelho, ele a descreve de maneira esmagadora para a gente, da qual eu e você devemos prestar atenção. O que não resplandeceu diante do incrédulo é a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. No verso 6 ele reforça dizendo assim: para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Se você não prestou atenção em nada, por favor, comece agora. Essencialmente, o que Paulo está dizendo, que a luz do Evangelho que o mundo não está vendo, é o Evangelho da glória de Deus na face de Cristo. E isso tem um tremendo significado remanescente, porque o que Deus mandou você dizer no tempo presente, começa com: temei a Deus, termina a frase, e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Portanto, é óbvio que o juízo tem a ver com a glória, que o juízo versa sobre a glória. Temei a Deus e dai-lhe glória. Jesus começou uma oração tensa, intensa: Pai, é chegada a hora. Evangelho de João, capítulo 17. E quando ele fala da hora que chegou, ele usa uma palavra inconfundível: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que teu filho glorifique a ti. Chegou a hora, glorifica teu filho. Olha para mim. Quando o grande conflito começa, ele começa com uma pergunta, e a pergunta é: qual é a dignidade de Deus para falar para você o que ele fala?
Essa foi a pergunta que Satanás levanta. Ele coloca uma ilegitimidade do Todo-Poderoso Criador sobre o trono. E diz, ele não pode estar ali. Qual é a dignidade de Deus para falar para você o que ele fala? E essa pergunta está sendo repetida em todos os cantos dessa terra. E algumas vezes ela foi repetida na sua mente, porque se você se levantar e alguma coisa que você fizer foi boa, o que Deus vai dizer sobre essa coisa? Fui eu que fiz. Quando você decide se casar, o que Deus vai falar sobre o casamento? Foi eu que inventei. E se deu certo, o que ele disse? Foi eu que fiz dar certo. E quando você decide ter filhos, de quem é a propriedade, a autoridade sobre seus filhos? Dele. E nós criamos filhos para quê? Para ele. E você é bem sucedido no seu emprego. Qual é a razão do seu sucesso? Se não for para ele, é fracasso. E não importa quanto dinheiro você já ganhou e quais as invenções que você fez. É um fracasso total. Tudo que não é para glorificar a Deus. Qual é a razão da morte de Herodes? Vou resumir isso num texto. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para quê? Para a glória de Deus. Ou nós nos satisfazemos da glória de Deus, ou a eternidade nos será insuportável. A única coisa que satisfaz qualquer coisa criada é a glória de Deus. E qualquer coisa criada é feita para uma razão, para que Deus seja glorificado. Essa conversa dá coceira num pecador. É tudo para ele? Por meio dele e para ele. Mas eu não gosto disso. Por isso que você precisa ser transformado. Porque ninguém em pecado gosta disso. Ninguém. Mas a primeira pessoa que desgostou da glória de Deus foi Satanás. E ele trabalha o todo tempo para que o evangelho não glorifique a Deus. E aí se constrói um evangelho que envolve o bem-estar do homem, a satisfação do homem, o desejo do homem e um céu construído para o homem. Uma igreja que se organiza para o homem. E uma Bíblia que só fala do homem, e nesse sentido, essa construção do Evangelho, a pessoa abre a Bíblia e procura na Bíblia todas as respostas das perguntas que ele fez. E Deus não pode falar mais nada. E se constrói e se deseja ouvir sermões que me deem sucesso nos empreendimentos pré-estabelecidos. E se faz um ideal, eu já disse isso aqui algumas vezes, um ideal de céu como a conclusão de um projeto de viagem divino numa agência que ele abriu cósmica na cruz. E o Deus desse século trabalha muito para que a gente olhe para a cruz e não veja a glória, olhe para a manjedoura e não veja a glória, olhe para a criação e não veja a glória, olhe para o trono e deseje intensamente que nós estivéssemos sentados lá. Mas o evangelho em essência é a glória de Deus na face de Cristo. Mas há mais uma coisa a ser dito sobre isso. A glória de Deus é a manifestação absoluta do seu caráter. Vamos pensar em traços do caráter de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Deus é todo amor, todo misericórdia, todo bondade, todo justo, santo, puro, amável, agradável, misericordioso, gracioso, infalível. E a glória de Cristo é a manifestação absoluta de tudo que Ele é. Quando Jesus é levantado no Calvário, o universo olha e fala: agora eu sei como é Deus. Glorifica teu filho, para que teu filho glorifique a ti. Se nós vermos tudo o que desejamos no Evangelho, e não vermos a manifestação da glória de Deus na face de Cristo, isso não é Evangelho. Paulo faz uma pergunta para você e para mim. Se você só tiver que dizer alguma coisa do Evangelho, essencialmente o que dirá? João responde: temei a Deus
e dai-lhe glória. E dai-lhe glória. A parte final do texto e a parte final desse sermão é algo para você e para mim do triunfo do Evangelho no dia de hoje. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Qual é o tesouro que temos em vasos de barro? Este citado? O Evangelho verdadeiro, do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu sou o vaso de barro, você é o vaso de barro. É complicado descrever o que é um vaso de barro nesse contexto, mas vou dizer, o vaso de barro é um negócio que você nunca deixaria na sala. Entendeu, né? O vaso de barro não se usa perto de uma visita. O vaso de barro serve para algumas outras coisas. Mas eu sou o vaso de barro. Você é o vaso de barro. Ele não está falando do vaso de metal. Ele está falando de um vaso que quando você vai transportar de um lugar para o outro, quando você tira, quanto mais você usa, mais feio ele fica. E isso é uma realidade para todos nós. Eu sei que você deve se achar bonito em alguns momentos. Mas cada dia que passa, você está ficando mais feio. Isso é inevitável. E se você está com a sua namorada aqui, e a mãe dela está perto, bate o olho, ela vai ficar assim. Porque a deterioração é comum, você não morre do mesmo jeito que nasceu. Eu estou falando alguma loucura? É sim, você tem umas ruguinhas, você tem os cabelos que se embranquecem, outros que se desaparecem, as coisas vão mudando. Mas não é só isso, a gente vive em um mundo espinhoso. Você se magoa o tempo todo, você sofre, você apanha, e todas as experiências geram marcas emocionais, afetivas, físicas, e a gente olha para as pessoas e as pessoas são marcadas, e muitas vezes nós queremos pessoas sem marca perto de nós, quando uma boa parte dessas marcas foram causadas pela disposição dessas mesmas pessoas em nos servir. Você que olhou para a namorada agora, quando você estiver casado, você vai ver algumas coisas diferentes naquele corpinho. E essas coisas diferentes foram feitas por sua causa. Não esquece disso. Por sua causa. Assim é o vaso de barro. Mas tem uma coisa que Paulo fala. Se você ficar olhando para o rosto do evangelista, para o sofrimento do evangelista e achando que o sucesso do evangelho se mede pelo bem-estar do evangelista, sai fora. Essa lógica é mundana. Essa lógica é mundana. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Olha o que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que há escolhas no sofrimento. E há uma escolha de dentro. Você como vaso, eu como vaso, não posso escolher não me deteriorar, mas eu posso escolher rejuvenescer, melhorar, ser aperfeiçoado, chegar a uma excelência inabalável, que alguns cegos não vão ver, mas outros verão. E ele está dizendo o seguinte: olha, você pode ser atribulado e não vai escolher se vai ser atribulado ou não, mas vai escolher se vai ser angustiado. A perplexidade não é escolha, a angústia é. Perplexos, desanimados não, atribulados sim, angustiados não, perseguidos sim, eu posso... Desculpa, eu não consigo escolher se eu vou ser perseguido ou não. Eu já fiz essa escolha quando aceitei Jesus. Mas desamparado eu não sou. Abatido, sim. Destruído? Não. Porque essa é a manifestação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo em mim e em você. Porque o grande triunfo do Evangelho não é a mensagem daquilo que Deus pode fazer pelo pecador, mas o poder da ação de Deus no pecador. No pecador. E a glória de Deus se manifesta quando você, atribulado, perplexo, perseguido,
abatido, se levanta, sem angústia, sem desânimo, sem desamparo, e íntegro. E o planeta inteiro olha e fala: foi Deus, foi Deus. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Ao terminar, versos 16 a 18, de maneira linda, musical, poética, inspirada. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova, que está escrito na sua Bíblia, de dia em dia, porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Atente, essa é a minha última fala. Quando a gente lê esse texto no modo oficial, automático, no automático a gente pensa nas coisas que não se veem como o quê? Como o céu, não é assim? O céu são as coisas que não se veem. Mas tira do automático, Paulo não está falando do céu. Em nenhum momento da construção do texto ele está falando de céu. Porque a essência do Evangelho, por mais que nós vamos chegar ao céu, não é o céu. Aliás, a Bíblia não fala do céu como lar eterno, tá? O lar eterno é aqui. E lar eterno é Cristo. A essência do Evangelho não é o que Deus é capaz de fazer por você. A essência do Evangelho é o que Deus é capaz de fazer em você. O milagre do céu não é estar em um lugar satisfatório. O milagre do Evangelho é tornar você satisfeito num lugar como esse. O milagre do Evangelho não é te dar ruas de ouro, rios de cristal e um lugar maravilhoso para que você se sinta bem com Cristo. O milagre do Evangelho é fazer você se sentir bem, satisfeito com Cristo hoje. No mundo onde as pessoas morrem, sofrem, o milagre do Evangelho é eu ser um vaso de barro, mas ter em nós, em mim, no coração, uma coisa que tem um eterno peso de glória, acima de toda comparação, onde as pessoas olham e mesmo que o vaso seja de barro, a excelência do poder de Deus, da manifestação de Deus, da glória de Cristo, transparece e sai pelos poros. Isso é a essência do Evangelho, é um coração que vive para a glória de Deus. Mas isso não são coisas que se veem por olhos carnais. Isso é uma coisa que não se vê. Não atentando nós para as coisas que se veem, ou seja, preste atenção no que Cristo está fazendo no seu coração. É no seu coração. Amigo, é o Evangelho da glória de Cristo que faz um homem idoso subir o monte com o filho, e alguém olhar para ele e falar assim: o que vocês vão fazer lá em cima? Ele diz: subiremos e voltaremos. Subiremos e voltaremos. É a essência do Evangelho, da manifestação da glória de Deus na face de Cristo, que faz um homem como esse ouvir de uma promessa, de uma grande multidão, peregrinar a vida inteira em barracas, não tomar posse da terra, não ver a grande multidão, não ver o povo como a areia do mar e dizer: eu creio, e isso lhe foi imputado por justiça. É a essência do Evangelho no coração de um pai que perde todos os filhos no mesmo dia, todas as posses, todos os bens, e passa capítulos sendo acusado do seu próprio pecado, se levantar e dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E de um homem que recebe o dobro de animais, o dobro de posses, o dobro de tudo, mas não recebe o dobro de filhos. Porque as coisas que não se veem, é ele saber que na ressurreição o dobro se completa quando Jó se levantar e ter o dobro de filhos no último dia. Mas ele viu isso aí.
É a essência do Evangelho que faz com que Moisés, um homem desencaixado, que nunca se deu bem em nenhum ambiente, no meio dos egípcios ele é hebreu demais, no meio dos hebreus ele é egípcio demais, no meio dos pastores ele é culto demais, e no meio dos cultos ele é pastor demais, e no meio dos infiéis ele é fiel demais, e por 120 anos não teve um lugar para ele, até que ele achou o seu lugar. Está encaixadinho. É a essência do Evangelho, da manifestação da glória de Deus na face de Cristo. O que você vai dizer para o mundo hoje? Diga para o mundo: temei a Deus e dá-lhe glória. Se o mundo perguntar para você como é que eu faço isso, você fala: morra, para que Cristo viva em você e a manifestação da glória de Deus na face de Cristo seja real. Você vai ouvir uma canção nesse momento. Não é uma obra de arte para você apreciar e bater palma. É mais um pedaço de pão final para você comer. Ao final dessa canção eu quero orar por e com você. E pelo poder de Cristo eu vou orar no seu lugar. Então eu te peço para fazer duas coisas. Enquanto a música toca seu ouvido, do ouvido ao coração, olhe para Deus e diga essa oração: Senhor, eu quero viver para a Tua glória. Eu quero viver o que o Evangelho é capaz de fazer em mim. E se você, no momento que Cristo falar ao seu coração: tá bom, filho, é isso que vai acontecer para sempre, eu te peço que fique em pé. Em pé, pastor, é o seu jeito de dizer assim: eu agora estou dizendo que é assim que vai ser na minha vida. Atribulado, desamparado, jamais. E nós oraremos juntos. Só sabe o que é saudade quem já disse adeus. Só sabe o que é distância quem pra longe andou. Só sabe o que é um encontro quem um dia se perdeu. Só sabe o que é lembrança quem se esqueceu. Só sabe o que é resgate quem cativo foi. Só sabe o que é esperança quem já esperou. Só sabe o que é o amor quem o recebeu. Só sabe o que é o abraço quem se aproximou. Pra saber quem é Deus, não basta ouvir falar, é preciso conhecer, viver, buscar, com Ele andar. Para a vida entregar, é pouco declarar, é preciso morrer, perder o controle, ceder o lugar. É preciso ser dele, de corpo e alma, desesperadamente amar. Não sabe o que é vitória quem não se esforçou. Não sabe o que é final quem não começou. Não sabe o que é alívio quem nunca sofreu. Não sabe o que é entrega quem não se rendeu. Pra saber quem é Deus, não basta ouvir falar, é preciso conhecer, viver, buscar, com Ele andar. Para a vida entregar, é pouco declarar, é preciso morrer, perder o controle, ceder
preciso ser dele de corpo e alma, desesperadamente amar. Só sabe quem é Deus, quem a ele se entregou. Só sabe o que é ser salvo quem o encontrou. Pra saber quem é Deus, não basta ouvir falar, é preciso conhecer, viver, buscar, com ele andar, para a vida entregar. É pouco declarar, é preciso morrer, perder o controle, ceder o lugar. É preciso ser dele de corpo e alma, desesperadamente amar. Amém. Senhor Deus nosso, dá-nos hoje uma sólida e radical consciência de que não vale a pena viver se não for para a tua glória. Dá-nos olhos abertos ao Evangelho, o Evangelho eterno, o Evangelho do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Dá-nos olhos que olhem para a cruz e vejam o amor do Pai, que veja a disposição do Filho, que veja a justiça eterna, inabalável de Deus, de Ti, ó Pai. Dá-nos olhos, Senhor, e ouvidos para o Evangelho que Te contemple no Teu trono e veja a Tua infalibilidade, Pai. Veja a Tua lei, o Teu amor e a Tua forma de governar e a única possibilidade de chamar de sustentável qualquer coisa que é as coisas que se sustentam da Tua forma, na Tua mão. Dá-nos, Senhor, a ouvir do Evangelho, saber o que é transformação e consciência do que precisamos ser transformados e do que precisamos ser salvos. Dá-nos, Senhor, uma vida que se alegre na sua glória, que se contente, Senhor, fortemente em Te buscar, Te servir e Te glorificar. Que essa oração aqui cantada no nosso lugar seja real na nossa vida. Que não seja só o declarar, mas que mesmo, Pai, que no mundo confuso, triste, doente, mau, triunfe para a glória do Teu nome aquilo que o Senhor é capaz de fazer no coração daqueles que se sujeitam a Ti. Na tribulação, na perseguição, a gente se levante inteiros, não desamparados, sem susto, mas vivendo, Senhor, com o coração nesse tesouro para a glória do Teu nome. Se o Senhor quiser fazer alguma coisa, começando em algum lugar, efetivamente, pode começar aqui nessa igreja, Pai. Nós estamos em pé para dizer isso para Ti. Em nome de Jesus. Amém.